Está começando mais uma edição do Prepare-se 2035, uma série documental sobre o colapso da liberdade, a ascensão das corporações e o redesenho completo da humanidade. No programa de hoje revelaremos os bastidores sombrios de um plano meticulosamente traçado e cruelmente executado ao longo das últimas décadas. Um plano que alterou a estrutura da sociedade, eliminou direitos fundamentais e redefiniu o conceito de vida em comunidade. No primeiro bloco voltaremos ao início do processo, a fusão silenciosa entre estados e megacorporações. Governos nacionais deixaram de existir como entidades soberanas e se tornaram o braço operacional de conglomerados privados. A democracia deu lugar à tecnologia corporativa. Você ainda vota? Sim, mas seus votos não decidem nada. A ilusão democrática permanece como vitrine, mas o sistema foi tomado de assalto. No nosso segundo bloco revelaremos a digitalização total da humanidade, o fim do dinheiro físico, a centralização de todos os recursos em uma moeda digital controlada por inteligência artificial. Seus dados biométricos, seu histórico de navegação, seu comportamento diário, tudo isso se tornou uma nova identidade. Uma identidade que pode ser travada ou cancelada com um único clique. No terceiro bloco cruzaremos o Ártico para mostrar a reabertura do cofre do fim do mundo. Lá, as sementes do passado foram preservadas. Mas agora quem decide o que plantar e quem vai comer são as mesmas corporações que promoveram a escassez global. O retorno à alimentação natural foi anunciado como gesto de esperança, mas para muitos representantes é apenas uma nova forma de controle alimentar. E para engrossar mais ainda o caldo, David Rockefeller voltou sob forma de um holograma alimentado por um computador quântico que preservou sua consciência. O magnata do século passado agora reaparece como símbolo da continuidade do poder e da eternidade das elites. No quarto bloco voltaremos ao início da seleção populacional. A década de 20 marcou o início da classificação dos indesejáveis. Imigrantes, presos, pobres, doentes crônicos, grupos minoritários, todos lentamente catalogados, deslocados, isolados e descartados. Mostraremos que a TV, a escola e a religião foram usadas para convencer as massas de que seria melhor assim, de que o mundo deveria ser mais limpo, mais eficiente e mais homogêneo. Enquanto isso acontecia, outra lei avançava discretamente, a morte assistida, primeiro apresentada como direito individual, depois usada como política de Estado e por fim como mecanismo de redução seletiva da população. Mas não acaba por aí. Ainda nesta edição revelaremos o colapso de mais um símbolo da liberdade, o direito de possuir carros. Desde 2031, nenhum cidadão comum pode ter mais um veículo próprio. A locomoção se tornou um serviço exclusivo das 5 megacorporações dominantes. Carros movidos a energia renovável, 100% autônomos, controlados por inteligência artificial. O discurso? Preservar o planeta, reduzir o CO2. Mas a verdade é outra: eliminar a autonomia, vigiar a rota, restringir o deslocamento. Prepare-se, porque as próximas revelações são ainda mais desconfortáveis, já que o que está em jogo não é o futuro, é o presente que você ainda não percebeu que já foi tomado de nós. Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 30 de maio de 2035. Você está vivo e isso por si só já é um privilégio. No programa de hoje vamos falar sobre liberdade, aquela palavra que você ainda encontra no dicionário, mas que raramente vê nas ruas. Vamos mostrar como decisões vendidas como boas para todos
acabaram concentrando poder nas mãos de poucos. E como sempre, o que você verá aqui é tudo baseado em fatos atuais. Então, prepare-se, porque o nosso programa está começando. Você está assistindo Prepare-se 2035. A nossa missão é expor as engrenagens ocultas do regime corporativo que tomou conta do planeta na última década. Nesta primeira matéria de hoje, vamos abordar uma das tecnologias mais controversas e, ao mesmo tempo, fundamentais para o controle populacional: os computadores quânticos. Desde que as 5 megacorporações consolidaram seu poder no início da década de 2030, a aplicação de computadores quânticos tornou-se peça central para garantir a ordem e também a obediência da população. Estas máquinas, capazes de realizar cálculos impossíveis para qualquer tecnologia anterior, foram vendidas ao público como instrumentos para resolver problemas globais, como pandemias e crises econômicas. No entanto, por trás desta fachada benevolente, há um esquema muito mais sombrio. Em vez de melhorar a vida dos cidadãos, os computadores quânticos se tornaram ferramenta de vigilância e opressão. Com a justificativa de garantir a estabilidade social, o sistema consegue em tempo real prever comportamentos indesejados e identificar tendências de dissidência, isso mesmo antes que elas se manifestem. Vamos conhecer melhor esta tecnologia, como ela é utilizada para garantir o domínio absoluto das corporações e como isso impacta diretamente a liberdade dos poucos humanos que restaram no planeta. Para mais detalhes, vamos seguir com a nossa repórter Jussara Controlina. É contigo. Boa noite. Estamos aqui em um dos setores de processamento da Neuronix, a corporação que controla a principal infraestrutura de computação quântica. Esses sistemas processam em poucos segundos bilhões de dados coletados da população. O objetivo oficial? Garantir eficiência e segurança, mas, na prática, as máquinas realizam monitoramento contínuo dos chamados controlados. A cada segundo, os computadores quânticos analisam informações vitais, localização, padrões de comportamento, interações sociais e até previsões de ações futuras. Isso permite que qualquer movimento de resistência seja detectado antes mesmo de acontecer. Especialistas que ainda se arriscam a falar afirmam que a capacidade dessas máquinas de criar perfis preditivos tornou a vida privada um conceito inexistente. As cidades conectadas, alimentadas por redes quânticas, garantem que qualquer atividade fora do padrão estabelecido pelas corporações seja imediatamente corrigida. Estamos falando de um sistema que não só vigia, mas antecipa cada passo do cidadão. A opressão foi tecnicamente aperfeiçoada. Obrigado pelas informações, Jussara. Bom, o que acabamos de ouvir é mais uma prova de que o controle absoluto está longe de ser teoria conspiratória. É a realidade vivida por milhões de pessoas ao redor do mundo. A promessa de um futuro tecnologicamente avançado se transformou em um pesadelo de vigilância contínua, além de manipulação comportamental. Os computadores quânticos, que deveriam ser ferramentas para o bem da humanidade, foram cooptados pelo sistema para garantir a manutenção de um regime tirânico. Ao invés da liberdade, temos previsões de ações e, ao invés de inovação para a humanidade, temos tecnologias voltadas para a repressão. Bom, a seguir vamos analisar as novas diretrizes do Programa de Correção de Comportamento, implementado pela ATH, que promete intensificar ainda mais o controle social. Então não saia daí. Prepare-se, porque a verdade está de volta em seguida. Viu só, mulher? Agora até o computador sabe mais da minha vida do que eu mesmo. É,
Pelo menos alguém ainda se interessa, né? Como podemos ver, a promessa de um futuro próspero com o uso de computadores quânticos rapidamente se converteu em instrumento de controle implacável. A capacidade destas máquinas de antecipar comportamento não apenas elimina qualquer noção de privacidade, mas também reforça a ideia de que o regime atual não confia nem mesmo na obediência silenciosa. As corporações justificam esta vigilância total como uma medida de proteção contra movimentos subversivos. Na verdade, é que o medo do levante popular levou à criação de uma infraestrutura que impede qualquer tipo de manifestação que é contrária ao sistema. Representantes da ATH defendem que os computadores quânticos são uma conquista tecnológica sem precedentes, desenvolvidos com o propósito de assegurar a ordem e o bem-estar da sociedade. Eles afirmam que, desde a implementação deste sistema, houve uma drástica redução nos índices de violência, também sabotagem e comportamento antissocial. Afirmam que um mundo onde a instabilidade social pode gerar consequências desastrosas, o monitoramento contínuo é essencial para garantir a paz e a ordem coletiva. Bom, vamos ouvir agora o que diz o Dr. José Dominante. Ele é representante da ATH e fala sobre esta política de vigilância. É isso. A ATH e suas corporações parceiras têm o compromisso de utilizar as tecnologias quânticas de maneira responsável. Vamos respeitar os princípios de proteção coletiva. A segurança e o bem comum vão estar acima de interesses individuais. Nós acreditamos que o monitoramento contínuo é a melhor solução para prevenir crises e garantir a estabilidade social. Em 2029, o mundo viveu um momento histórico de ruptura e reconfiguração do poder. Após uma grande revolta popular motivada pelo total descrédito nas instituições, o sistema político-administrativo foi completamente remodelado. O que antes eram governos autônomos passaram a atuar como departamentos auxiliares das 5 megacorporações que dominam atualmente o planeta: a Oryx, a Neuronix, a Gaianet, a Ferrohive e a ATH. A mudança ocorreu após um despertar coletivo da população que, pela primeira vez em décadas, parou para refletir sobre as estruturas de poder que sempre considerou legítimas. A percepção de que as instituições públicas não cumpriam seus propósitos desencadeou protestos e movimentos em todo o planeta. O povo percebeu que por muito tempo foi enganado, mas não apenas pelas ações governamentais, sim também pelas formas como as instituições eram apresentadas e também nomeadas. Vamos relembrar alguns exemplos que alimentaram o descontentamento popular naquela época. Ministério da Defesa, supostamente criado para garantir a segurança nacional, mas que na prática era focado em ações ofensivas e militares. Departamento de Segurança Pública, um órgão que ironicamente atuava promovendo insegurança, e isso em diversas regiões. Guarda Civil, em vez de proteger o cidadão, destinava-se exclusivamente à defesa de prédios governamentais. Ministério da Saúde, concentrado na gestão de doenças, não na promoção de saúde pública. Pronto-socorro, onde a palavra pronto era pura ironia, com pacientes esperando horas para ser atendidos. Defesa Civil, em vez de proteger os civis, sua prioridade era resguardar os interesses estatais. Ministério da Economia, em teoria cuidando das finanças públicas, mas na prática gerando gastos exorbitantes. Ministério da Justiça tornou-se um símbolo de injustiça, e além de perseguir os cidadãos comuns da sociedade. Defensivos agrícolas eram produtos que, ao invés de proteger a agricultura, atacavam o meio ambiente. Estatuto da Criança e do Adolescente, usado mais para punir os pais do que para proteger os menores. Reformas diversas, previdência, reforma trabalhista, reforma fiscal, reformas que, ao invés de restaurar direitos antigos, criaram novas formas de exploração. Teto de gastos do governo,
foi vendido como uma medida contra o desperdício do dinheiro do povo, mas que na prática cortava verbas essenciais destinadas à população. O dinheiro, que só tinha valor devido à fé pública, mas não tinha nenhum lastro econômico real. Esta percepção generalizada de manipulação levou ao movimento de rejeição total do sistema político tradicional. Quando o caos se instaurou, as corporações rapidamente assumiram o controle e alegaram que apenas elas possuíam eficiência e capacidade de gestão para estabilizar o planeta. Vamos agora ao nosso repórter Aloísio Oiciula. Ele trará mais detalhes sobre este processo histórico de transformação. Vem daí, Aloísio! Boa noite. Estamos aqui em frente ao antigo Parlamento Mundial, que hoje abriga apenas escritórios administrativos da corporação ATH. O edifício, que antes simbolizava a representação popular, tornou-se um centro burocrático totalmente subordinado aos interesses corporativos. Especialistas afirmam que o desmantelamento dos governos tradicionais foi habilmente arquitetado pelas corporações que se aproveitaram da revolta popular para consolidar seu poder. Na prática, o que parecia uma vitória contra a corrupção estatal revelou-se uma entrega absoluta do poder às megacorporações. A população, cansada de promessas vazias, acabou aceitando o novo sistema, e a esperança era de que finalmente algo funcionasse. Mas a realidade, você sabe, é que as corporações não se preocupam com direitos civis. Está apenas preocupada com a manutenção de sua influência global. Voltamos ao estúdio com você, Rubens. Obrigado pelas informações, Aloísio. O que parecia ser uma vitória popular rapidamente se converteu na maior centralização de poder já vista na história. Ao trocar os políticos tradicionais pelas corporações, o povo inadvertidamente concedeu às empresas o direito de controlar cada aspecto da sua vida. E assim, sob o pretexto de garantir a ordem e eficiência, as corporações consolidaram seu poder absoluto, transformando antigas instituições públicas em meros apêndices administrativos. A verdade é que a antiga insatisfação popular foi manipulada, isso de uma maneira estratégica para que os verdadeiros beneficiados fossem as grandes corporações. No próximo bloco, vamos analisar as novas políticas de controle energético implementadas pela GaiaNet e como elas impactam a vida dos controlados. Não saia daí, prepare-se para a verdade porque ela chega com mais força em seguida. Uma repartição pública moderna, mais sombria, com um grande letreiro. Departamento de Apoio aos Cidadãos Mimimis. TAX. 2 pessoas na fila, um homem chamado Jonas, uma mulher chamada Lídia. O atendente é um robô humanoide com crachá escrito Auxiliar Público, modelo 2035. Ele fica exatamente ali atrás do balcão. Ô, Lídia, será que aqui resolvem mesmo o problema da gente? Dizem que o atendimento é eficiente agora. Eu sei lá, Jonas. Desde que o governo virou auxiliar das corporações, até o nome dos lugares me deixa confusa. Bem-vindo ao Departamento de Apoio ao Cidadão Submisso. Seu problema é um erro de pensamento ou uma inadequação comportamental? Não, eu só queria pedir revisão da minha conta de energia elétrica. Cobrar por oxigênio tá certo? O uso de ar-condicionado fora do horário estipulado pela GaiaNet gera cobrança adicional para a manutenção da pureza do ar. Pagar é contribuir para o equilíbrio ambiental. Mas eu só tava respirando. Respiração em excesso também gera custo. O sistema detectou que você inspirou 23% acima do permitido no último ciclo. Mas isso é um absurdo! Ele só estava tentando se refrescar. Reclamação registrada. O próximo atendimento será na Delegacia de Comportamento Subversivo. Por favor, dirija-se para o controle disciplinar aqui ao lado. Lídia, eu só queria respirar, Lídia. Pois é, Jonas. Mas agora respirar tem que ser em conformidade com a política ambiental da corporação. Próximo. Serviço eficiente é a nossa prioridade para manter você submisso e feliz.
Jonas e Lídia saem, enquanto o robô continua chamando o próximo da fila com a mesma frieza. Agora até mesmo suspiro eu vou ter que controlar. Respirar demais tá dando multa. E aquele suspiro profundo que você deu quando a moça da inspeção passou? Vai sair caro, viu? Em mais um movimento surpreendente das corporações, o famoso cofre do fim do mundo localizado na Noruega foi reaberto no ano passado, em 2034. Isso após décadas de completo isolamento. Originalmente criado como um banco genético para preservar sementes de diversas espécies de plantas, ele agora cumpre um novo papel na sociedade remodelada. Com o drástico processo de redução populacional concluído e a estabilização do novo regime corporativo, as sementes originais estão sendo finalmente utilizadas para restaurar os alimentos naturais que alimentavam a antiga humanidade. O objetivo, segundo representantes da GaiaNet, é substituir gradualmente os alimentos geneticamente modificados que foram amplamente utilizados para sustentar a antiga população antes da grande redução. Especialistas afirmam que esta medida não apenas visa recuperar a biodiversidade perdida, mas também garantir a sustentabilidade alimentar de novas comunidades controladas. Entretanto, há quem diga que esse movimento esconde intenções ainda mais ambiciosas das corporações, especialmente no que diz respeito ao controle da cadeia alimentar mundial. Vamos agora ao nosso repórter Edson Hortêncio. Ele fala diretamente da porta do cofre do fim do mundo. Vem daí, Hortêncio. Boa noite. Estou aqui na gélida Noruega, diante do que um dia foi considerado o último refúgio genético da humanidade, o cofre do fim do mundo. Ele permaneceu trancado por décadas, mas está novamente em operação. O processo de reativação foi conduzido pela GaiaNet. Ela agora está utilizando as sementes preservadas para plantar espécies originais e substituir os alimentos geneticamente modificados. Segundo fontes oficiais, essa transição já começou e os primeiros resultados são considerados promissores. Eles garantem alimentos mais nutritivos e sustentáveis para a população que agora está reduzida. Entretanto, a decisão de reabrir o cofre após tanto tempo levanta questionamentos sobre quais os reais motivos por trás da mudança, especialmente agora que as corporações dominam por completo o sistema alimentar. Voltamos ao estúdio. É contigo, Rubens. Obrigado, Hortêncio, pelas informações. A abertura do cofre do fim do mundo marca um novo capítulo na gestão dos recursos naturais, mas é impossível ignorar o contexto histórico em que isso ocorre. E para aumentar ainda mais o mistério, um nome familiar voltou a fazer parte deste enredo. Estou falando de David Rockefeller. Graças a um projeto secreto que manteve sua mente preservada em um computador quântico particular, o magnata ressurgiu como holograma após ser considerado morto desde 2017. Seu esconderijo era uma mansão secreta em uma ilha que não consta em nenhum mapa oficial. A seguir ouviremos um trecho do pronunciamento do próprio David Rockefeller. E sobre este enigma da ressurreição digital, prometemos trazer mais detalhes na próxima edição do nosso telejornal. Caros cidadãos, é um privilégio estar de volta, mesmo que sob esta forma moderna. A preservação da biodiversidade sempre foi um dos objetivos centrais da nossa vivência. Agora, com a reabertura do cofre do fim do mundo, damos mais um passo para assegurar um futuro sustentável para a humanidade que permanece. Essa é uma demonstração clara de que, para continuar prosperando, precisamos resgatar o que sempre foi essencial: a pureza da natureza.
A volta de David Rockefeller e a reabertura do cofre do fim do mundo trazem à tona questões inquietantes sobre controle alimentar e poder das corporações sobre os recursos naturais. Na próxima edição, traremos mais informações sobre o retorno de David Rockefeller e a revelação deste projeto secreto que manteve sua mente ativa por décadas. No próximo bloco, vamos falar sobre as políticas de migração dos controladores para novas áreas de cultivo. Então não saia daí, estamos apenas começando a desvendar todo este mistério. Essas corporações agora querem controlar até o que a gente come. Vai ver, até o suspiro de alívio vai ser taxado. Suspiro nada. Quero ver é você explicar essas moças de pataia que estão aparecendo aí no seu celular. Após a reabertura do cofre do fim do mundo e o retorno holográfico de David Rockefeller, novas medidas começaram a ser implementadas para garantir o controle absoluto sobre a população reduzida. As megacorporações lideradas pelas 13 famílias dominantes do planeta iniciaram uma política rigorosa de migração dos controlados, ou seja, aqueles que vivem sob o jugo do sistema. Eles foram movidos para áreas recém-estabelecidas, onde as sementes originais serão agora cultivadas. Este processo, oficialmente apresentado como uma estratégia de otimização dos recursos naturais, na verdade esconde um plano bastante sombrio. Segregar a população, restringindo a sua mobilidade e tornando-os mais ainda dependentes do sistema para sua sobrevivência. As novas áreas agrícolas, cercadas por complexos tecnológicos, irão funcionar como verdadeiros enclaves de controle, onde cada movimento será monitorado e regulado. O que poderia parecer um avanço na sustentabilidade é, na verdade, uma prisão tecnológica em larga escala. O controle sobre o alimento, a terra e agora o próprio movimento das pessoas, um sistema perfeito para garantir que a população permaneça subjugada. E assim ela vai permanecer privada de autonomia e sem poder de reação. Na próxima edição, continuaremos a expor as engrenagens desse sistema tirânico. Vamos revelar como as corporações utilizam a tecnologia para manter a vigilância constante e o controle absoluto. Então prepare-se, pois a verdade está apenas começando a emergir. Onde já se viu? O véi na sua idade olhando as meninas peladas na Tailândia? Só não mando você ir plantar batatas porque sei que o seu chip plantado não te permite. E que chip, véia? Se até meu chip neural, eu penhorei pra conseguir o dinheiro da passagem pra Pattaya. No início do ano 2025, o mundo testemunhou o começo silencioso de um processo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Com a ascensão de Donald Trump a um novo mandato como presidente dos Estados Unidos, teve início o que futuramente seria conhecido como o primeiro ciclo da chamada Classificação Global de Indesejáveis. O que começou como uma política migratória restritiva, voltada supostamente para a segurança nacional, logo se expandiu para além das fronteiras americanas. Em questão de meses, nações europeias implementaram medidas semelhantes, e a tendência se espalhou como um protocolo padrão em dezenas de países alinhados aos novos consórcios de poder. Inicialmente, os alvos foram estrangeiros, sobretudo imigrantes ilegais e refugiados. No entanto, a lista foi crescendo. Presidiários passaram a ser vistos não mais como cidadãos em reabilitação, mas como fardos logísticos. Em seguida, pessoas com deficiências físicas ou mentais, idosos sem vínculos familiares, doentes crônicos sem utilidade produtiva e até mesmo membros de comunidades tradicionais
que se recusavam a aderir aos novos valores sociais e tecnológicos. Estes também passaram a integrar silenciosamente os registros de exclusão. O que você está vendo é uma escola pública de nível C. Ela fica em uma zona de transição, um local onde os indesejáveis ainda não foram totalmente removidos. A estética é fria e minimalista. Ela tem iluminação artificial azulada. As crianças estão vestidas de forma uniforme e padronizada, quase como pacientes. Este é Davi. Ele tem 9 anos. Seus pais foram classificados como gene de risco no censo de 2033. Ele é o último da turma que ainda não foi realocado. Hoje é o seu último dia de aula. Hoje aprenderemos sobre o ciclo da seleção. Como sabem, o bem maior exige sacrifícios. Davi, por favor, venha até a frente e entregue a sua pasta. Davi levanta-se hesitante. Seus passos lentos caminham até o centro da sala. Ele entrega uma pasta de plástico azul para a professora. Ela examina e sorri artificialmente. Está tudo em ordem. Um oficial virá buscá-lo em breve. Enquanto isso, vamos entoar o hino da Biosociedade. Todas as crianças colocam as mãos sobre o coração. Um holograma se projeta no quadro. A logomarca da Gaianet e a frase pureza e segurança. Eles cantam em apenas uma voz. A porta se abre. 2 agentes de roupa branca então entram. Frios, eles não falam. Davi abaixa a cabeça. A professora o beija na testa. Os agentes o levam sem resistência. O silêncio é total. Davi será levado ao setor 8. Ali será realocado com outros da sua classificação. O processo é breve, indolor e irreversível. Mas o processo não se restringiu apenas à legislação e também à repressão direta. A verdadeira engenharia foi psicológica e também no comportamento. As escolas, antes locais de formação crítica, foram reestruturadas para promover narrativas de otimização social, conceitos como carga improdutiva e eficiência cidadã. Passaram então a integrar o currículo de crianças a partir dos 7 anos de idade. As emissoras de televisão, controladas por consórcios globais, produziram séries, também novelas e documentários onde exaltavam sociedades homogêneas, livres de entraves sociais. A figura do indesejável
foi transformada em algo quase mitológico, uma ameaça invisível ao progresso. Igrejas e líderes religiosos cooptados por benefícios fiscais e também por estruturas tecnológicas reformularam seus discursos. Nas homílias e sermões surgiam mensagens que agora justificavam a exclusão como parte de um plano divino de purificação e renascimento. O resultado foi uma geração inteira condicionada a acreditar que a convivência com certos grupos era não apenas inútil, mas também prejudicial ao avanço coletivo. Um processo lento, gradual e amplamente aceito pela opinião pública, moldada por uma doutrinação invisível, mas eficaz. Vamos agora ao nosso correspondente especial, que traz um breve resumo direto de uns centros históricos de registro da primeira fase. Bom, estamos aqui exatamente em frente ao antigo Centro Nacional de Documentação Populacional em Bruxelas, um dos primeiros a registrar oficialmente os dados da chamada classificação de 2026. Este local foi responsável por processar milhares de nomes no sistema onde algoritmos cruzavam dados de produtividade, saúde, ancestralidade e comportamento social. Isso tudo para rotular indivíduos como desejáveis ou indesejáveis. De lá para cá, esse modelo se espalhou por toda a Terra. Voltemos então agora ao estúdio. É importante destacar que o processo global de classificação dos chamados indesejáveis, embora apresentado como uma medida isolada de gestão populacional, acabou se entrelaçando com outras legislações que à primeira vista pareciam desconectadas. Um exemplo emblemático foi a chamada Lei da Morte Assistida. Ela começou a ser debatida na França ainda em 2025. Inicialmente, a proposta era tratada como um avanço ético e humanitário. A pauta girava em torno da autonomia individual, do direito ao alívio do sofrimento, da liberdade de escolha em casos de doenças terminais. O debate acabou conquistando simpatia da opinião pública, sobretudo entre os setores progressistas. Eles viam na medida um passo civilizatório. Em pouco tempo, a legislação foi aprovada na França. Ela passou a servir de modelo para outros países da Europa e, posteriormente, para nações da América do Norte e também do Pacífico. Entretanto, análises posteriores revelaram uma inquietante convergência entre esta legislação e também os protocolos de exclusão populacional que vinham sendo implementadas sob outras justificativas. A morte assistida, uma vez tornada oficial, passou a ser reinterpretada. O que era voluntário começou a receber incentivos econômicos para as famílias. Depois surgiram critérios médicos questionáveis que permitiam o enquadramento compulsório de indivíduos com quadros considerados sem evolução possível. Mais tarde, em regiões específicas, cidadãos classificados como custos sociais excessivos passaram a ser convidados, com forte pressão estatal, a considerar a interrupção assistida da existência. O discurso, agora reformulado, falava em reciclagem demográfica, em transição digna e até em contribuição final para o bem coletivo. A relação entre a lei da morte assistida e o sistema de classificação dos indesejáveis tornou-se tão íntima que em alguns países foram criados os departamentos unificados de gestão de vidas em fase terminal. Isso incluía desde presidiários de longa pena até pacientes com deficiências irreversíveis. A linguagem burocrática escolhida era que a realidade tratava-se de um processo de eliminação seletiva sob a fachada da escolha individual e da compaixão sanitária. Tudo isso se desenvolveu ao longo da década, sempre amparado por campanhas emocionais, onde especialistas cuidadosamente selecionados e também um aparato midiático empenhavam em moldar a percepção social das pessoas. Apesar de suas raízes remotas e aparentemente isoladas, hoje sabemos que tais políticas não foram acidentais, mas faziam parte de uma engrenagem muito maior e mais coordenada do que se imaginava. Ainda estamos reunindo evidências sobre os bastidores dessas decisões. Nas próximas edições, traremos uma investigação aprofundada sobre a criação do Conselho de Bioética e os Centros Internacionais de Decisão Demográfica. Eles moldaram os rumos da população global nas últimas décadas. Então, acompanhe o nosso próximo vídeo.
E por falar em rumo, é numa hora dessas que eu nem sei que rumo tomar. Tomar mais o quê? Já nos tomaram tudo, até nosso poder de decisão. Então vai na cozinha passar um cafezinho virtual pra nós tomar, vai. Não dá! Você esqueceu que tomaram a cozinha? Em meio aos avanços silenciosos das reformas de 2026 a 2032, surgiram as chamadas zonas de isolamento modular, regiões urbanas periféricas construídas com o pretexto de acolher e também reintegrar os classificados como indesejáveis. Inicialmente apresentados como centros de apoio psicológico e profissionalizantes, estas zonas logo revelaram sua verdadeira natureza. Espaços fechados, monitorados por inteligência artificial, onde nenhuma informação entra ou sai sem controle total. Na prática, tornaram-se áreas de esquecimento. Muitos dos que foram levados para lá nunca mais retornaram e, com o tempo, desapareceram. Inclusive, também, seus registros oficiais sumiram. Estas zonas foram justificadas por discursos sobre redução de riscos, preservação de ordem social e contenção biológica. Aos poucos, o mundo passou a aceitá-las como parte de uma nova normalidade. Em 2033, um ex-funcionário da Gaianet, conhecido apenas como Cifra 9, revelou que dentro das zonas modulares ocorrem experiências que vão além do confinamento. Segundo ele, algoritmos avançados são usados para simular alterações humanas mínimas, mantendo indivíduos em rotinas fechadas e, em alguns casos, induzindo ao desligamento emocional completo. Muito bem. Estamos diante da entrada lacrada da antiga zona MZ42, nos arredores do que um dia foi a cidade de Marselha, aqui na França. Do lado de fora, tudo parece abandonado, mas segundo documentos vazados por dissidentes, estas instalações ainda funcionam como unidade ativa de contenção social. E nela, pessoas com baixa pontuação genética ou comportamento considerado inadequado são encaminhadas para a readequação definitiva. Desde 2031, essas zonas não recebem mais visitas nem de agentes do sistema judiciário. Vamos ao estúdio novamente com Rubens. A vida nesses lugares, segundo relatos, é regulada por uma estrutura cíclica de obediência. Alimentos, recompensas básicas são distribuídos com base no comportamento monitorado em tempo real. O acesso ao céu aberto é bloqueado. As paredes reproduzem sons calmantes em frequência subliminar. E os moradores são chamados apenas por códigos alfanuméricos. Uma rotina de silêncio, obediência e desaparecimento. A existência destas zonas ainda é negada oficialmente por governos e corporações, mas imagens captadas por satélites independentes mostram estruturas em constante expansão. Uma delas, localizada ao norte do deserto australiano, já ocupa mais de 320 hectares. Em nossa próxima edição, investigaremos os projetos de transferência mental e o rumor de que alguns indivíduos considerados eficientes estão sendo reprogramados para funções dentro de um novo sistema. Sei não, esse negócio de zona de isolamento modular parece nome de condomínio. Eita, véi! Vai ver colocar o teu nome na lista, hein? Melhor ser reclassificado do que continuar ouvindo a tua voz desde 1964. Sei. Você comeu a carne, hein? Pois agora tu tem que roer o osso até ser levado para a transição definitiva. Um corredor escuro e sinistro. Código 7B12. Sua hora chegou. Dirija-se à Câmara da Transição. Uma jovem caminha descalça sobre o chão gelado. Ela veste o uniforme cinza. Ao fundo, um ruído sutil de música ambiente distorcida. Ela passa por uma parede com telas que exibem a sua própria imagem em tempo real.
Entrando na sala, uma inteligência artificial feminina em um painel holográfico diz: Seu comportamento foi adequado. Sua contribuição será recompensada com descanso permanente. A humanidade agradece. Um som agudo é ouvido. As luzes então se apagam. Em 2031, foi decretado silenciosamente o fim de um direito precioso para a maioria das pessoas: o direito de possuir um automóvel. Foi apresentada como uma medida sustentável necessária e inevitável à nova legislação global. Ela foi elaborada com apoio técnico das 5 megacorporações que hoje controlam a infraestrutura energética e de transporte. E ela proibiu em caráter definitivo que cidadãos comuns adquirissem, herdassem ou mantivessem qualquer tipo de veículo de transporte individual. O pretexto? Reduzir as emissões de CO2, preservar recursos naturais e evitar congestionamentos. E ainda melhorar a logística populacional urbana. Desde então, apenas empresas oficialmente autorizadas, todas, é claro, pertencentes às megacorporações, podem operar carros. Agora, todos estes movidos exclusivamente por energia renovável e ainda sob controle de sistemas autônomos. Os veículos já não têm volantes nem bancos dianteiros comuns. São cápsulas movidas, programadas por centrais automatizadas e não podem ser dirigidas nem mesmo em caso de emergência. O emprego de motorista havia sido extinto já nos anos anteriores, com a automação total da frota mundial. Então, taxistas, caminhoneiros, motoboys foram todos substituídos por algoritmos e robôs logísticos. O que era anunciado como um avanço para o planeta se revelou na prática o desaparecimento de um símbolo fundamental da liberdade e mobilidade individual. E o mais curioso, a maioria da população aceitou de boa. Afinal, quem recusaria um futuro mais verde? Mas a verdade é que, sob a bandeira do meio ambiente, do bem coletivo, do combate às mudanças climáticas, muitas outras formas de controle foram se implementando com surpreendente facilidade. Limite de deslocamento por semana, créditos de carbono individuais e o fim da posse privada sobre bens considerados dispensáveis. Desde 2031, ninguém pode mais comprar um carro. Todos os veículos pertencem a empresas licenciadas pelas 5 megacorporações que controlam o setor global de transportes. Os carros, agora autônomos e elétricos, são disponibilizados sob demanda e seu uso é monitorado por sistemas de crédito de mobilidade. Dirigir tornou-se um ato do passado. As ruas já não têm sinalização manuais e os carros não têm retrovisores. Apenas sensores. Existem radares, protocolos invisíveis que definem silenciosamente quem vai e quem fica. Assim é o trânsito atual. Aqui está um homem com cerca de 60 anos de idade. Ele está em pé na calçada. Usa um terno simples e surrado. Chove. Ele fala com um painel na parede. Um interfone com câmera. Eu estou com nível 2 de prioridade. A minha mãe está internada. Eu preciso ir. Deslocamento negado. Índice de emissão pessoal decidida para esta semana. Mas eu não tive escolha. Eu peguei uma cápsula domingo para visitar meu filho. Foi só isso. Recalculando seus afetos, sua conta emocional foi ultrapassada. Eu só queria dirigir. Era a minha última vez. E aí, você percebeu o que mostramos aqui hoje?
O mundo de 2035 parece limpo, silencioso, eficiente. As ruas estão organizadas. As telas sorriem com mensagens de harmonia. As corporações garantem que todos recebam o necessário. Claro, na medida do que foi definido como necessário por eles próprios. Mas por trás desta aparente perfeição, algo se esconde. Um mundo redesenhado por mãos que você nunca apertou. Um sistema calibrado para manter os mesmos no topo, agora sem máscaras, sem mediações, sem a necessidade de fingir democracia. Hoje falamos sobre a reabertura do cofre do fim do mundo. Uma notícia que em outros tempos soaria como esperança. A volta das sementes naturais, a recuperação da biodiversidade, a promessa de alimentos de verdade novamente no prato e na mesa das pessoas. Mas o que parecia o início de uma nova era é, na verdade, o selo de fechamento de um ciclo. As sementes só florescem agora porque a população foi reduzida. Porque não somos mais 8 bilhões de vozes, somos apenas meio bilhão de controlados. A reconstrução da natureza veio após a desconstrução do ser humano. E quem decidiu tudo isso? Claro, não fomos nós. Nem fomos sequer consultados ou convidados a opinar. Foram os donos do sistema, os mesmos de sempre, só que agora mais concentrados e ainda mais intocáveis. 5 megacorporações ditam atualmente o que comemos, como nos movemos, onde moramos e, acima de tudo, se continuamos existindo. E para isso, precisaram redefinir o conceito de indesejável. No início, foram os imigrantes, depois os detentos, mais tarde os doentes e improdutivos e, por fim, as pessoas comuns. Aquele que não se adapta, aquele que questiona, aquele que não aplaude. O mundo ensinou as massas através da escola, através da televisão, através da igreja, que a paz exige sacrifícios, que viver entre os semelhantes era mais seguro, que a exclusão era natural e que tudo isso era pelo bem da terra, do planeta que habitamos. Fizeram isso enquanto aprovávamos silenciosamente leis de morte assistida. Em nome da dignidade, é claro, fizemos tudo isso como apoio. Em nome da liberdade de escolher, quando na verdade a escolha já havia sido feita por eles. Falamos hoje da impossibilidade de ter um carro. Mas a questão não é o carro, é o direito. O direito de ir, o direito de vir, o direito de possuir, o direito de decidir e de ser. O meio ambiente, o CO2, as metas sustentáveis viraram escudos para decisões irreversíveis, como se salvar o planeta fosse incompatível com manter a humanidade, como se um mundo sem humanos fosse o auge do equilíbrio. Mas você percebeu o padrão? Tudo que nos tiram vem com um rótulo de bondade. É sempre para o bem, pelo coletivo, em favor do futuro, em favor da natureza. E a cada nova medida, a cada nova tecnologia inteligente, a cada nova solução automatizada, sobra menos espaço para nós humanos. E é claro, ninguém erra, mas ninguém também escolhe. Não temos mais chance para nada. E talvez a pergunta que resta seja: ainda somos gente? Ou fomos reduzidos a um perfil biométrico, um ID digital, um padrão de comportamento estático? O futuro chegou. Mas a que custo? A liberdade virou ruído, a propriedade virou concessão, a vida virou ativo e nós viramos dados. Você pode não ter percebido, mas hoje aqui nós não te demos notícias. Nós te demos peças, partes de um quebra-cabeça. A imagem final, essa você vai precisar montar. E talvez assim você descubra que o que chamamos de mundo novo é apenas o velho sistema totalitário, agora com conexão em nuvem.
Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado por estar aqui. Compartilhe, divulgue, comente. Você é importante para nós. Muito obrigado. Onde estavam quando tiraram a voz? Tudo em ordem, ninguém disse nós. Na vitrine prometeram razão, mas venderam medo com a mão no botão. Classificaram quem não devia existir, em nome da paz, mandaram sumir. O velho mundo virou exceção, agora é só número e autorização. A semente germina no fim da estação, quando já não há chão nem multidão. Só o controle, o sinal e o padrão, e o eco de um grito sem direção. Eles chamam de ordem, chamam de bem, chamam de futuro que não tem ninguém. Eles chamam de paz, chamam de ar puro, mas é silêncio programado no mundo seguro. No mundo seguro. Não há motor nem estrada a seguir, só o carro que manda onde você ir. Chamam de escolha, chamam de missão, mas a rota vem pronta no seu cartão. Você achou que era por proteção, mas era só filtro, triagem e exclusão. E o que restou foi o que sobrou, metade de um povo que não voltou. Eles chamam de ordem, chamam de bem, chamam de futuro que não tem ninguém. Eles chamam de paz, chamam de ar puro, mas é silêncio programado no mundo seguro. No mundo seguro. Sementes guardadas, bocas fechadas, direitos negados em telas douradas. Tudo tão limpo, tudo tão frio, tudo tão certo pra quem construiu. Eles chamam de ordem, chamam de bem, chamam de futuro que não tem ninguém. Eles chamam de paz, chamam de ar puro, mas é silêncio programado no mundo seguro. No mundo seguro. Sem voz, sem rua, sem destino e sem você. Sem